E hoje eu recebo aqui no estúdio o médico angiologista Marcelo Araújo. Nós vamos falar sobre o crescimento de amputações dos membros inferiores e os cuidados com os pés. Vamos lá, que o tema é importante. Ele já está aqui no nosso cantinho de bate-papo. Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia. Bom dia a todos. Então, nós estamos destacando essa questão da amputação, até nos bastidores aqui a gente conversando, né? Tem sempre aquele alerta, principalmente em relação ao diabético, né? Mas esse levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular apontou justamente o crescimento no número de amputações, né, de membros inferiores. E aí a gente quer saber quais as principais doenças que levam a essa amputação. Com certeza, né, a principal doença que leva a um grande número de amputações no mundo inteiro é o diabetes mellitus. Não é a única causa, mas com certeza é uma causa pela qual, inclusive, a cidade de Itabuna, ela já há vários anos luta com a conscientização e principalmente com a educação da população e sensibilização também das autoridades. Todo ano você sabe que nós fazemos, com o apoio de vocês, o mutirão do diabetes, exatamente para tentar minimizar os efeitos devastadores que uma complicação de um paciente diabético pode atingir. Muitas vezes com uma situação simples, um pequeno ferimento que não foi cuidado de maneira adequada, pode ter um desfecho grave, e o desfecho grave mais agressivo, tirando a questão da própria mortalidade, é exatamente a perda de um membro, parte de um membro. Nós começamos falando justamente sobre esse dado, né, do aumento do número de amputações. Explica pra gente, né, a que isso é associado? Teve a questão da pandemia, por exemplo, que influenciou nesse sentido? Sim, com certeza. Esse dado, inclusive, ele foi fruto desse levantamento que foi feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, pelo colega da Regional do Espírito Santo, que hoje ele está na Sociedade também Nacional. E os dados eles foram obtidos exatamente do sistema, que é um sistema público do SUS, do DataSUS, onde se observou esse aumento em várias regiões. O Nordeste não ficou atrás, sendo que no Nordeste a Bahia foi o estado que teve um maior aumento, né, do número de casos de amputações nesse período, seguidos pela capital, no caso, não pela capital, mas por Pernambuco e pelo Ceará. Claro que esse aumento, muitas vezes, pode ser interpretado, num primeiro momento, como sendo um problema focal, mas não é um problema focal do Estado. Nós temos uma população maior. Então, no Nordeste, a Bahia acabou liderando esse triste ranking aí do aumento do número de amputações. E a pandemia, certamente. A restrição do fluxo das pessoas, a restrição do acesso aos sistemas de saúde, principalmente no que diz respeito à questão preventiva, certamente está relacionada a esse aumento. Naquele primeiro momento, os pacientes acabaram ficando muito tempo em casa, com receio. A Covid é uma doença que é desconhecida, como, na verdade, boa parte das suas alterações ainda hoje ainda são alterações que não são conhecidas plenamente, e isso, juntando a uma situação de um paciente que já tem uma condição de agravo como diabetes, acabou resultando no aumento do número de amputações. Isso realmente é uma coisa que aconteceu, e esse levantamento ele mostra essa situação. Por que esse acompanhamento faz tanta diferença, né? Tá de olho, prevenir, tá sempre mantendo o tratamento, tudo isso colabora a evitar complicações, não é? Isso mesmo. O que é que acontece? Como eu disse antes, o diabetes não é a única causa de amputação. Nós temos várias outras situações onde o paciente ele pode acabar resultando na perda do membro por uma complicação. Os traumas, por exemplo, são deles. E mesmo antes desse estudo, ainda em 2020, eu orientei duas estudantes de medicina aqui da UESC e uma da Unifax, e eles apresentaram um trabalho numa liga estudantil de trauma, já naquele primeiro semestre de 2020, e a gente observou naquele momento, esperávamos que houvesse uma redução do acesso do número de ocorrências vasculares de trauma. E o que a gente observou é que, para membros inferiores, que é onde a gente está falando das amputações, não houve uma modificação, e houve um aumento de lesões de trauma cervical. Isso, na interpretação, já sinalizava que a gente ia enfrentar um período onde os pacientes estavam deixando de ir ao serviço,
Tanto é que esses diabéticos que acabavam tendo pequenos traumas, eu sei que a estatística de trauma ela envolve tudo, acidentes, uma série de coisas. Mas a lesão do diabético, que é o que você perguntou, às vezes começa com um pequeno trauma. Ele deixou de ir ao hospital. E depois de passar desse tempo, o hospital ou a unidade primária, né? Depois de passar desse tempo, a gente viu exatamente o oposto, né? Um aumento do número de casos. Por quê? Porque se ele não faz a prevenção, às vezes uma unha que encrava, ele faz uma manipulação inadequada, mexe de forma utilizando materiais que não são estéreis. Isso pode levar à formação, por exemplo, de um abscesso, ou ele pode ter uma pequena lesão provocada muitas vezes pelo próprio sapato, como tem essa imagem que está sendo mostrada, e ele não perceber, porque esse paciente ele é um paciente que ele não tem uma complicação só vascular. O diabetes é uma síndrome, e essa síndrome ela tem acometimento de vários órgãos, inclusive da visão. Então, muitas vezes, o paciente, por si só, ele não tem condição de fazer até uma simples posição, como eu estou aqui com o joelho dobrado. Ele não consegue ver a planta do pé. Então, se ele não tiver um familiar que está ali olhando o pé dele diariamente, às vezes é um paciente idoso, tem uma mobilidade reduzida, as articulações elas também não fletem. Então, ele pode não perceber que uma lesão que já existia acabou evoluindo e acabou se complicando. Por isso que essa prevenção na atenção primária, e isso é importante que seja dito, muitas vezes o paciente ele fica preocupado em procurar o especialista lá na ponta. Mas a atenção primária, o cuidado de enfermagem, o médico que está lá no posto de saúde, ele pode ter um papel fundamental nisso, para evitar que ele progrida, chegando até o hospital, que é onde está, na verdade, a maioria das vezes, o especialista. Essa é uma situação bem complicada, realmente. Interessante, porque muitos desses casos aí de lesões são até simples para nós, pessoas saudáveis. Naturalmente ele vai cuidando, a gente faz aquele trabalho de limpeza, mas para eles pode ser algo ainda mais complexo e que pode evoluir, né? Que é o que a gente está alertando. Exatamente. Não só por essas restrições, pela incapacidade que esse próprio paciente tem, muitas vezes, de se autoexaminar ou de se autocuidar. Muitas vezes esse paciente ele não tem, como eu disse, um familiar que se dispõe a fazer isso, e ele, por si próprio, ele tem outras lesões, como a retinopatia diabética, uma catarata, então ele não consegue. A idade, a limitação, né? O receio de toda essa situação, porque a pandemia também ela trouxe um agravo muito intenso, que é a questão psicológica. As pessoas realmente ficaram praticamente em pânico, sem saber o que fazer, com tantas mortes, com tantos desfechos, muitas vezes, de familiares próximos ou de amigos, e acabaram deixando de ir ao serviço de saúde. Por outro lado, o serviço de saúde também, no início, eles tiveram que ser fechados, pelo menos naqueles primeiros 15 dias. Né? Isso tornou o acesso mais difícil também. Depois, os consultórios passaram a utilizar outra metodologia de atendimento, hora marcada e tudo mais, como inclusive nós fizemos, exatamente para viabilizar que aquele paciente que tivesse uma situação que pudesse ser simplesmente resolvida em consultório, não evoluísse a ponto de ir para um hospital ou ter uma perda por falta de acesso, já que os hospitais também estavam sobrecarregados com os casos de Covid. Tanto nessa questão de amputações, né, que nós dissemos que aumentou, quanto nos problemas, né, que nós estamos citando em si, isso tem maior incidência em mulheres, em homens, ou não existe muita diferença? Nesse caso específico do diabetes, não. Na verdade, o tempo de doença e a situação clínica do paciente é o que mais importa para isso. Mas não tem uma diferenciação tão grande de gênero nessa situação específica, uma vez que essa doença ela pode acometer tanto homens quanto mulheres. O que a gente sabe é que o percentual de pacientes diabéticos ele vem aumentando ao longo do tempo, exatamente por conta dos hábitos de vida. Muitas vezes a pessoa não tem uma atividade, por exemplo, física adequada, uma nutrição também adequada, alimentos com qualidade duvidosa. Então, isso tudo acaba aumentando também a exposição e aumenta também a chance dessa pessoa desenvolver diabetes, principalmente a obesidade. Né? A obesidade também ela tem um papel importante em relação a isso. Nós falamos muito aí sobre os cuidados, considerando mais aquele contexto da pessoa que já sabe, que está convivendo com a doença, né, de alguns cuidados. Mas para quem ainda não sabe, né, para ficar em alerta mesmo, aquele assunto prevenção, como é que a gente pode ficar atento? Existem sinais, a doença pode ser silenciosa ou não, tem a questão de histórico na família, a alimentação, os hábitos influenciam. Como é que a gente pode entender a prevenção na população em geral? Do ponto de vista da prevenção, a gente tem que pensar, no caso do diabetes, que existe realmente a questão do fator familiar. Se você tem uma história familiar, você pode ter uma chance maior. Mas muitas vezes, como você citou, a gente está pensando só numa situação onde há essa caracterização.
Mas, como eu falei antes, mesmo o indivíduo que não é diabético, se ele tem um quadro de obesidade, por exemplo, mórbida, ele começa a desenvolver um quadro de resistência insulínica, ou seja, ele não responde à insulina que é produzida naturalmente pelo organismo, e mais adiante ele pode ter também um quadro de diabetes. Até porque a gente está falando só do diabetes, mas muitas vezes existem as outras chamadas comorbidades. Muitas vezes, além da obesidade, que seria uma comorbidade, é um indivíduo que tem níveis de colesterol e triglicéridos elevados, né, que é a dislipidemia. É um indivíduo que tem uma doença arterial periférica que já caracteriza, de qualquer forma, uma complicação que ocorre na circulação de pacientes que podem ser diabéticos ou não diabéticos, e tudo isso contribui para o agravo. Então, ele realmente tem que estar atento, fazer exames periódicos, fazer a dosagem da glicemia. Ele tem também que procurar, nesse caso, sempre fazer um acompanhamento. Se ele for diabético, a gente tem uma recomendação de que ele acompanhe pelo menos a cada 3 meses, se ele já for diabético, já tiver complicações, ou a cada 6 meses, ou a cada ano. E a Sociedade Brasileira, ela há muitos anos vem promovendo. Em 2010 e 2011, nós fizemos um manual, levamos esse manual ao Ministério da Saúde, mas, infelizmente, as políticas públicas elas não implantaram da maneira adequada. Essa luta ela continua, a sociedade ela continua batalhando em função de melhorias e de prevenções nesse sentido, e hoje em dia, com o esforço da Nacional, vamos ver se a gente consegue sensibilizar para que seja realmente uma política de prevenção adequada e em nível nacional, para que não fique somente nas iniciativas isoladas. Como eu disse, a gente tem uma iniciativa muito forte aqui em Itabuna, mas outras cidades do país não têm essa iniciativa e não mantêm isso de forma contínua. Obrigada, viu, pela sua participação. Até a próxima, foi um assunto muito importante. Obrigado, eu que agradeço.